Então vamos lá. Sejam bem-vindos. Meu nome é Wesley Augusto, sou psicólogo, trabalho na área clínica já fazem 16 anos, ano que vem faz 17. Meu tema preferido, meus pacientes já sabem, é falar sobre relacionamento. Ano que vem pretendo fazer uma especialização nesse tema. Agora tem até gente me ligando, gente. Ô, povo inconveniente. Não sabe que eu tô numa live? Então, e ciúmes é um tema que está muito ligado a relacionamento amoroso, né? Não deveria, mas está. Então, hoje, como ciúmes é uma questão das relações humanas, eu resolvi, e até quando eu decidi escolher o tema, já estava na minha cabeça falar sobre ciúmes na relação amorosa, mas eu não coloquei para vocês. Mas eu imagino que quando a gente fala de ciúmes é sempre essa questão, né? Ciúmes numa relação amorosa. Porque existe ciúmes entre irmãos, outros tipos de ciúmes na amizade, né? Que nós não vamos focar hoje. Hoje a gente vai focar na questão da relação amorosa mesmo, né? E aí a gente começa pensando naquelas frases feitas que nós temos, né? De que ciúmes apimenta a relação, de que sentir ciúmes é sinal de amor, de que quem ama cuida. Vocês concordam com isso? Acho que isso está muito no senso comum, né, no nosso popular, até no nosso inconsciente, e cabe a nós desconstruirmos algumas ideias que não são muito legais e que às vezes a gente reverbera aí nas nossas relações, que não é uma coisa boa, né? Então, de cara eu já falo que amor e ciúmes são coisas completamente diferentes. Então, aquela história de que sentir ciúmes é sinal de amor, não é, mentira, falso, joga isso fora, esquece, deleta da mente. Ciúmes é sinal de insegurança, não tem nada a ver com amor. Porque o amor está ligado ao cuidado que eu tenho com o outro. Eu quero que o outro esteja bem. Já na questão dos ciúmes, eu estou muito mais preocupado comigo mesmo, né? Com o que eu estou sentindo, com o medo de perder, de não estar mais na companhia desse meu companheiro ou da minha companheira, de ser excluído. Então, deletem isso, tá? Amor está ligado ao outro, a uma preocupação com o outro, a um carinho com o outro. O ciúme está muito mais ligado não, está ligado ao que eu sinto, ao que eu quero, ao que eu desejo. Então, deletando aí da cabeça, ciúmes não é sinal de amor, né? Essa sensação de exclusão revela um sentimento de inferioridade, de insegurança e de baixa autoestima, que o indivíduo, né, ciumento, ele acredita de que não é capaz de nutrir o amor do parceiro ou da parceira e se sente ameaçado diante de qualquer outra pessoa, quando surge um terceiro nessa relação, né? Mesmo que esse terceiro seja imaginário, que só exista na cabeça dele, né? Então é importante a gente colocar isso, porque muitas vezes o ciumento imagina um monte de coisa e o pior, acredita que aquilo é real e atrapalha toda a relação, né? Então, ciúmes é uma característica que está inerente ao ser humano. Porém, o que a gente vai focar e falar aqui, e que atrapalha demais, né, as relações amorosas, é aquele ciúmes patológico. Né, aquele ciúmes obsessivo, aquele ciúmes doente. Patológico é sinônimo de doente, né, de doença. É desse ciúmes. Quando eu falar ciúmes, eu vou estar falando desses ciúmes. Não é aquele ciúmes que a gente diz que é saudável no sentido de que, assim, tem o objetivo de preservar a relação. Então, sempre que eu até devia ter fixado aí no tema da live, é o ciúmes patológico, o ciúmes excessivo. Então, durante a live, eu não vou ficar falando ciúmes patológico toda vez, quando eu falar de ciúmes, é desse patológico que eu estou me referindo, certo? E aí, como é que sendo que a maioria das pessoas que votaram lá na enquete falaram que são ciumentas e ciumentos, como é que eu vou saber o que é ser ciumento ou não? Como eu acabei de falar, como é que eu vou saber se eu estou no ciúmes normal ou se eu passei já para o patológico, para o doente? Tem vários estudos que caracterizam isso e é isso que eu vou falar aqui para vocês, né? O ciúmes, o normal, né? Na verdade, tem um autor que diz, que eu não tenho o nome do autor aqui, mas depois eu posso até falar para vocês. Tem um autor que diz que classifica os ciúmes em 3 níveis, né? O normal, o neurótico e o paranoico ou delirante. Sendo que o paranoico delirante é esse o patológico, é o doente.
O neurótico já é um pouquinho adoentado esse sentimento, mas o top do top do ruim é o paranoico ou delirante. Então vou começar do menos pior para o pior. O primeiro nível de ciúmes, peraí, é a questão, nossa senhora, engoli um gago aqui. É o ciúmes normal, né? O que é esse ciúmes normal? É aquele que diante de uma ameaça real, né? Uma perda concreta, eu ligo meu sinal de alerta e tomo cuidado com aquela relação. Então, por exemplo, eu estou numa festa e aí eu percebo que tem uma mulher olhando, se insinuando pro meu parceiro, né? A ameaça tá real, ali, né? Tá ali uma pessoa querendo tirar o meu parceiro, querendo prejudicar a minha relação. Eu ter ciúmes nessa situação, ok, é normal, né? Afinal, temos ali uma ameaça concreta e real na minha frente de que tá o quê? Ameaçando a minha relação, né? Fazendo com que eu tenha a possibilidade de perder esse meu companheiro ou companheira ou ser abandonado, né? Então, o ciúmes normal tem a ver com esse cuidado, com esse carinho, né? Objetivando sempre preservar a relação. Então, simplificando é assim, tem alguém dando em cima do meu parceiro ou da minha parceira, esse é um perigo real, é normal, então eu tenho o ciúmes, tá? Esse ciúmes é o considerado normal. O segundo nível de ciúmes, que a gente chama de ciúmes neurótico, é aquele que existe uma sensação permanente de angústia, de instabilidade e insegurança em relação a si, né, a mim mesmo, e em relação ao outro, fazendo com que eu fique no estado permanente de tensão. Eu sempre estou tenso, eu estou tenso o tempo todo enquanto eu estou namorando, né? Enquanto eu estou numa relação. Eu fico tenso porque eu fico o tempo todo com medo de ser traído ou abandonado. Nessa situação, aquele que está sentindo ciúmes, ele precisa ficar conferindo o tempo todo de que seu parceiro está sendo fiel com ele, mesmo que ele esteja consciente, ele acredita que o parceiro o ama, ou a parceira o ama, ele fica o tempo todo tendo que verificar isso, né? Não tem motivo nenhum para ter dúvida ou insegurança ou a desconfiança, e ele fica o tempo todo tenso, achando que vai ser traído ou abandonado. Então ele está consciente do sentimento que há entre o casal, mas ele não consegue eliminar esse sentimento de insegurança e esse comportamento de desconfiança. E aí, com isso, o ciumento nesse estágio, né, do neurótico, ele se sente culpado após exagerar em algum tipo de comportamento, né? De repente ele exagera numa situação, ou mesmo ele imagina tudo aquilo na cabeça dele, tem um comportamento fruto daquela imaginação, e após acontecer o ato, ele se sente culpado, né? Então aqui estamos falando do ciumento neurótico, né? Uma coisa importante que eu esqueci de falar lá do ciumento normal é que quando se tem o perigo iminente, quando eu percebo uma ameaça real, a reação que eu tenho diante daquele perigo é proporcional à situação, não é exagerada. Então isso é um outro critério que dá para a gente perceber como é que está a relação dos ciúmes, né? Então eu não vou, porque a mulher está olhando para minha esposa, porque o homem está olhando para o meu marido, eu não vou armar aquele barraco, destruir a festa toda por conta disso. Eu vou me assegurar de que fique tudo bem. De repente eu falo, ó, toma cuidado, que aquela... vamos sair daqui, vamos para outro lugar porque eu não estou gostando do ambiente aqui, né? Alguma coisa mais proporcional ao perigo. Nos outros dois, no neurótico eu já falei para vocês, e no paranoico ou delirante, a reação é muito ampliada. Sabe aquelas mulheres e aqueles homens que armam aquele barraco, destrói tudo por conta de uma situação de ciúmes, real ou imaginária? Esse daí, com certeza, já está na parte patológica, ou é um neurótico ou é um paranoico, né? E aí, já falei então do normal, voltei um pouquinho, né? Falei do neurótico. Oh, meu Deus do céu, peraí, gente, tô com... O negócio aqui não tá girando. Peraí que eu vou ver se eu consigo mudar. Porque
Não estou vendo as perguntas de vocês. Nem quem está entrando. Que droga. Como é que eu faço aqui, gente? Pera aí, gente. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo aqui. Pera aí. Só um minutinho que falhas técnicas. Deixa eu ver. Não sei o que aconteceu hoje. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Mandaram alguma pergunta. Lohane perguntou se ciúmes é normal. Ciúmes pra quê? Tá difícil aqui hoje. Pera aí. Bom, sobre ciúmes normal eu já falei, né? Eu vou desativar aqui os comentários rapidinho para ativar de novo para ver se fica normal. Não. Vamos ver. Acho que não, acho que vou ter que ficar passando. Oh, que droga. Bom, mas vamos lá. Ah, pronto, agora deu. Oi, Patrícia. A sua frase que mostrou aqui para mim que está funcionando o negócio. Então vamos lá. Desculpa aí a falha técnica. Estou falando aqui então dos 3 níveis de ciúmes. Já falei do normal, falei do segundo que é o neurótico, agora a gente vai falar do mais grave, que é o paranoico ou delirante. Que é o quê? É aquele indivíduo que chega num grau de ciúmes que é considerado até perigoso porque ele tem certeza de que a pessoa que está com ele o está traindo ou vai abandoná-lo. E essa certeza é tão grande que ele tem um monte de comportamento desastroso e prejudicial à relação, né? Comportamentos muitas vezes imprevisíveis, agressivos, violentos e perigosos. Porque quando a gente falou do neurótico, né, eu falei daquela tensão do que o ciumento neurótico ele está com uma tensão permanente, com uma sensação permanente de que vai ser abandonado, tem uma angústia, uma instabilidade, uma insegurança. No paranoico delirante, isso vai ao extremo, e aí ele fica com essa tensão o tempo todo dentro dele, que é insuportável, e aí os comportamentos que ele tem é para aliviar essa tensão, e como eu disse, muitas vezes perigoso, muitas vezes imprevisível, instável. Isso é tão grave que algumas pessoas falam que quem está nesse estágio, né, do paranoico ou delirante, diz que configura até uma síndrome chamada síndrome de Otelo. A síndrome de Otelo é o quê? Lembra do Otelo, do Shakespeare? Que é uma história onde o Otelo sente muitos ciúmes da esposa e comete até um crime grave por conta desses ciúmes, né? Então a coisa é tão grave que tem o nome, tem essa síndrome, já designa uma síndrome e é muito perigoso, gente. Essa pessoa, nesse estágio, ela é muito agressiva, ela é muito nervosa, ela é muito tensa e os comportamentos são a partir dessas sensações que ela tem, né? Esses 2 últimos níveis que eu falei, tanto o neurótico quanto o paranoico, que é esse da síndrome de Otelo que eu acabei de falar, eles são considerados os patológicos e prejudiciais à relação amorosa, trazendo sempre desconforto, mal-estar e sofrimento, né? E aí quando a gente pensa em ciúmes, normalmente a gente acha, bom, pelo menos eu penso assim, né? Não sei se é a maioria, normalmente a gente acha que só quem é a vítima do ciúme sofre, mas não, né? Os dois sofrem, tanto o ciumento quanto a vítima dos ciúmes sofrem, né? Então fica péssima, a relação fica muito pesada, fica muito desgastada. Então, assim, pra gente resumir, qual que é a diferença do ciúmes normal para o ciúmes patológico, né? O ciúmes normal é um sentimento transitório, porque se a gente pensa como eu falei, se existe uma ameaça real, como eu dei o exemplo de estar numa festa e aparecer alguém dando em cima do meu parceiro ou da minha parceira, depois que eu for embora da festa, esse ciúmes vai embora porque a ameaça não está mais ali. Então é um sentimento transitório, mediante uma situação específica que está acontecendo naquele momento. Baseada, isso é essencial, né? Baseada em fatos reais, em fatos concretos. E a reação da pessoa que está com ciúmes é proporcional ao fato que está acontecendo. Porque tem como objetivo preservar o relacionamento, né? Afinal, se eu estou com uma pessoa, eu não quero perdê-la, não quero me sentir ameaçado. Então a minha reação vai ser proporcional ao fato que está acontecendo ali. O ciúmes patológico, por sua vez, é uma preocupação totalmente infundada, porque muitas vezes está baseada
muitas vezes não, é muito fruto da imaginação da pessoa, né? É muito tá ali no que ele vem imaginando, no que ele supõe das coisas, e a reação é totalmente desproporcional, totalmente fora do contexto do que está acontecendo. É tão desproporcional porque, assim, como ele imagina muita coisa, claro que é desproporcional. Então, de repente, deixa eu pensar numa situação bem doida. Deixa eu ver se eu lembro de algum caso, porque vários pacientes me trazem essa questão de ciúmes, né? Mas sei lá, eu posso achar, tô lá no McDonald's e aí na fila do lanche uma moeda minha cai no chão e o cara ali da frente pega a moeda, eu posso achar, pega a moeda, a minha esposa deixa cair uma moeda e o cara da frente pega para ela e aí eu, ciumento, começo a imaginar que aquele cara tá dando em cima dela, de que passou o telefone dele junto com a moeda, então é totalmente desproporcional e até meio psiquiátrica a coisa, né? Tem que tomar cuidado, porque inclusive alguns pensadores, alguns cientistas consideram que o ciúmes patológico, principalmente nesse grau 3 que eu trouxe para vocês, que é o delirante paranoico, eles consideram um transtorno, né? É muito comum a gente ouvir falar do transtorno obsessivo compulsivo, né? O TOC, que é aquela pessoa que tem mania de organização, não pode estar no lugar, tem alguns rituais, né? Algumas pessoas consideram o ciumento obsessivo, o ciumento patológico, como um tipo de TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, porque a obsessão é sempre o outro, sempre o que o outro está fazendo, e o comportamento a compulsão é sempre estar verificando verificando se o que ele está pensando, se essas crenças que ele criou na cabeça são verdadeiras. Então eu começo a pensar que a minha namorada está me traindo, aí eu vou lá e investigo, esse é o pensamento. Aí para ela não me trair, eu começo a segui-la durante, sei lá, o dia ou quando ela vai para o trabalho. Esse é o comportamento. Então isso configura um transtorno obsessivo compulsivo, um TOC. E por ser considerado um transtorno psiquiátrico, tem inclusive a medicação para isso, que ajuda em diminuir esses pensamentos obsessivos, essa intrusão de pensamentos na sua cabeça, né? Para vocês terem noção da gravidade da coisa, né? Então a síndrome de Otelo tem até a questão da psiquiatria envolvida aí, que é o grau 3 do nível de ciúmes. Opa. Bom, e aí a gente fica pensando, né? Sou ciumento, ou meu namorado ou minha namorada são ciumentas. Como é que surge isso na vida da pessoa? Qual que é a causa disso, né? Temos duas causas que têm a ver com o passado, né? Um passado mais recente, porém pode ser nem tanto, e um passado bem remoto, né? O passado recente é aquele que, assim, de repente eu tive alguma namorada, algum namorado no qual ele era muito ciumento, ou no qual eu estava vivendo um relacionamento abusivo, ou eu fui traído, ou tinha muito conflito. E aí eu trago todas essas sensações desse relacionamento para o meu relacionamento atual. E aí isso estimula a minha insegurança, esses meus comportamentos de ciúmes, tá? Essa é uma origem. A outra, que tem a ver com aquele passado bem lá remoto, né, tem a ver com as nossas relações primárias, né? Lembra que eu falei que ciúmes tem a ver está muito ligado ao sentimento de inferioridade, de insegurança, de baixa autoestima, né? Esses sentimentos, às vezes, são frutos lá das minhas relações primárias. O que são relações primárias? São as minhas primeiras relações, né? Foi a forma como eu vivi e lidei, né, e fui influenciado na relação com meu pai, na relação com a minha mãe. Então, a forma como houve essa dinâmica entre pai, mãe e o filho me deixou marcas e eu trago para o meu presente, para as minhas relações amorosas. E é claro que para a gente se libertar disso, só através de muito autoconhecimento, e uma das formas de autoconhecimento é a psicoterapia. Oi, Tati. Bom, tá ficando claro aí, gente? Deixa eu tomar uma aguinha que eu já falei que estou falando bastante. Tudo isso é você, Paty? Você vai ver que agora eu vou falar os sintomas, e aí vocês vão ticando o que vocês têm, né?
Podem ir perguntando, podem ir dando os pitacos vocês sabem que eu gosto de interagir com vocês, né? Uma live não é, mesmo que fosse uma aula, e durante a aula eu, como professor, eu sou assim também, gosto que perguntem, podem ir fazendo as perguntas. Aproveitando a nova pausa, tomar mais uma aguinha. Não esqueçam de ficar apertando os coraçõezinhos aí do lado, porque isso ajuda no engajamento aí do Instagram e de alguma forma vai me ajudar de alguma forma não, isso vai ajudar a divulgar o meu Instagram e aí eu posso chegar a mais pessoas, tentando ajudar mais pessoas, certo? Então vamos lá, né? A Paty falou aí, tudo isso que eu disse é ela. Agora eu vou trazer para vocês os sintomas, né? É isso mesmo, Rosildo, ainda bem, melhor, né? Se for para ter ciúmes, que seja aquele normal que eu trouxe, que seja o saudável, que seja aquele que é para preservar a relação com o medo da perda, real da perda, né? Não para destruir, porque o que acontece com o ciúmes patológico, esse obsessivo, o medo de perder é tanto que daí eu acabo perdendo a relação, porque eu faço um monte de coisas que destrói aquele afeto, aquela relação amorosa, o vínculo que existe entre o casal, né? Então acaba que o tiro sai pela culatra. O meu medo de perder é tanto que eu acabo perdendo, né? Então vamos lá. Quais são os sintomas do ciumento, né? Daquele que sofre com os ciúmes, seja, os ciúmes do nível 2 e 3 que eu trouxe lá para vocês, né? O ciumento, ele sempre está com pensamento, ele sempre está achando que ele vai ser traído ou abandonado. Diante desse pensamento, ele fica com um medo excessivo de perder aquela pessoa, chegando até a causar um mal-estar físico mesmo. Tem gente que relata que dá dor no peito, dá frio na barriga, dá tremedeira, soa frio. Então a coisa é tão grave que os sintomas... Oi, Maldo, demorou, hein? Que os sintomas chegam a ser até físicos, né? E aí, esses pensamentos de traição e de abandono, eles vão desenhando um monte de outros comportamentos, vão influenciando um monte de outros comportamentos que caracterizam o ciumento, né? Então, eu ciumento me torno muito possessivo, porque como eu tenho medo de perder ou ser abandonado, eu fico tentando controlar aquela pessoa para que ela não faça nada além do que eu quero, porque existe a fantasia de que se aquela pessoa fizer tudo o que eu quero, eu não vou ser traído, e logicamente eu não quero ser traído nem abandonado, eu controlando essa pessoa, fica tudo bem. Só que o que acontece? Eu fico tão empenhado nisso, em controlar a outra pessoa, que eu acabo sufocando o meu parceiro. E isso é muito ruim para o relacionamento. Várias e várias vezes o parceiro relata de que está se sentindo sufocado, que não pode fazer nada sem o outro, né? Então invade a individualidade do parceiro. Nessa questão da possessividade, a pessoa fica tentando controlar cada passo que a pessoa que eu amo, que está comigo, dá. Havendo assim, então, uma invasão de privacidade, né? Eu tenho tanto medo de perder que daí eu esqueço das regras sociais, esqueço das regras, não é regras, né? Esqueço do que é bom para um relacionamento, né? E aí começo a fazer um monte de coisa que esses meus pensamentos de traição e de medo de traição e abandono justificam, eu acho que justifica meu comportamento. Por exemplo, eu começo a invadir a privacidade do meu parceiro ou da minha parceira, fazendo o quê? Isso todo mundo já passou por alguma vez na vida por isso, ou já sofreu, ou já fez, né? Começa a olhar dentro da bolsa da mulher, começa a verificar a carteira do marido, começa, isso é clássico, mexer no celular do parceiro, né? Às vezes exigir a senha das redes sociais, né? E lembra que eu falei para vocês que lá na live de relacionamentos amorosos saudáveis, né? Que é saudável para um relacionamento que ambas as pessoas ficou feio, né? Que as pessoas que estão envolvidas no relacionamento tenham a sua individualidade.
Então, não é porque eu não quero dar a minha senha do meu Instagram, a minha senha do Facebook, a minha senha do WhatsApp, que dá para colocar senha no WhatsApp, que eu esteja fazendo alguma coisa de errado, né? Que eu esteja traindo o meu parceiro ou a minha parceira. Não, eu simplesmente estou querendo preservar a minha individualidade. Não tem nada a ver com... Pode até ser, né? Mas tem gente que faz mau uso disso. Mas inicialmente, quando eu não dou a minha senha, é simplesmente que eu estou querendo preservar a minha individualidade, né? Ontem, depois que eu postei essa questão da live de ciúmes e tal, veio uma menina conversar comigo sobre o tema. E aí ela falou que ela estava desconfiada do namorado dela, que ele estava afim de uma outra menina, de uma outra garota, e que ela... Olha só, onde vai o grau, a invasão de privacidade, né? E da individualidade do outro. Não estou falando que... aqui não estou entrando no mérito se ele estava ou não querendo trair a namorada dele. Estou olhando para o comportamento dessa namorada, de que descobriu a senha do WhatsApp ou do Instagram dele, não sei. Isso, um dos dois. E aí entrou nessas redes sociais, deletou a menina, ela entrou, acho que ou no Instagram ou no WhatsApp, ela entrou, deletou o número da menina, né? Aí, depois, ela entrou no Instagram, deletou o número deletou a conta da menina. E depois de um tempo, ela entrou lá de novo em uma dessas e viu que ele tinha adicionado de novo, né? Então, olha só, mais uma vez, não entro no mérito se ele está traindo ou não, qual o interesse dele, isso são outras questões. O que a gente está olhando aqui é o comportamento do ciumento, que chega a esse ponto de violar a privacidade e individualidade de cada um, né? E nessa questão de violação da individualidade do outro, da privacidade do outro, o ciumento chega até a interferir nas relações pessoais e profissionais do parceiro, né? Ou da parceira, a ponto de proibir de sair sozinho, a ponto de não permitir que ele fale ou ela fale com tal pessoa, não querer que ela... Bom, tem uma infinidade de coisas, né? Que faz com que eu vou colocando o meu parceiro numa bolha, vou enrijecendo tanto ele que bom resultado não tem, né? Proíbe aí o parceiro ou a parceira de sair com tal roupa, né? Não vou sair com você se você tiver com essa saia. Ou a menina fala pro cara, não vou sair com você se você tiver com essa blusa agarrada, de regata, sei lá, né? Invadindo totalmente a privacidade, a individualidade de cada um, né? Vai ficando tenso a coisa. Você percebe que com isso o relacionamento vai ficando cada vez mais tenso. Outra característica do ciumento é a questão da obsessão, né? Ele fica o tempo todo, eu costumo dizer que pega os olhos dele e gruda no outro, né? Fica o tempo todo vivendo a vida do outro. Não consegue ficar um minuto sem pensar no que ele está fazendo, no que ele está falando, no que ele está pensando. Então imagina o estresse que isso gera, né? Eu ficar o tempo todo ali vivendo a vida do outro. Primeiro que eu não vivo a minha, né? Segundo que eu fico tenso porque o outro eu não devo controlar, e isso é uma característica do ciumento, né? Tentar controlar. É porque o outro tem a individualidade dele, ele pode e deve viver a vida do jeito que ele acha, desde que siga as regras do relacionamento que ele está, porque cada relacionamento tem sua regra, né? Suas regras. A Aline está falando que eu já passei por isso e eu já fiz isso. Hoje aprendi que não é legal. Não é legal mesmo, né? E voltando para a menina que eu citei, eu perguntei para ela, né? Você acha justo com você de você se colocar nesse papel de... Olha o lugar que você está se colocando nessa relação, né? Não é justo com você, não é honesto, não é bom para você isso, né? Mais uma característica do ciumento. É aquilo que eu falei, né? Quando eu falei do ciumento patológico lá, do síndrome de Otelo, do delirante, é que ele cria situações na cabeça dele, né? E a partir dessa criação de coisas que ele imagina, ele começa a agir de tal forma que o outro muitas vezes fica sem entender, né? Então, essa criação de situações imaginárias é uma característica do ciumento obsessivo. O ciumento patológico, todas essas designações que eu venho falando aqui para vocês. Falando ainda da questão, lembra que eu falei das questões físicas, né? Às vezes o ciúmes é tão grande que afeta o sono, né? Então provoca insônia,
tem a questão da agitação, da ansiedade e muitas vezes até da depressão, né? Então, olha o tanto que isso prejudica tanto a pessoa que sente ciúmes quanto a outra pessoa, a vítima dos ciúmes, né? Porque esses mesmos sentimentos essas mesmas características físicas e até esses sentimentos, a vítima também pode sofrer, né? É um outro sentimento muito forte no ciumento, além daquela questão da insegurança que eu falei para vocês, né, da falta de autoestima, da falta de autoconfiança, é um sentimento de solidão e tristeza profunda quando não está junto do parceiro ou da parceira, né? Então, resumindo, gente, o ciumento obsessivo, ele acha que não vai viver sem o outro, e aí como ele não vive sem o outro, quando o outro faz alguma coisa que não seja com ele, ele acha que vai morrer. Pensa no tanto que isso pesa para a relação, né? O tanto que isso é complicado para a vítima dos ciúmes e o tanto que isso é ruim também para o ciumento, né? Qual a consequência disso tudo? Vocês percebem que nessas características do ciumento, desse ciumento, são características muito próximas de um relacionamento abusivo, né? O ciumento possessivo, o ciumento obsessivo, o ciumento patológico, ele faz com que o relacionamento que poderia ser saudável, ou que foi saudável um dia, se transforme num relacionamento abusivo, né? E aí há um estrago psicológico para os dois. E aí o que eu tenho para falar para as vítimas de quem tem esses ciúmes patológicos. Então eu falei um pouquinho dos sintomas, né? De como identificar se eu sou ou se eu estou me relacionando com um ciumento patológico, né? Agora eu vou falar um pouquinho o que eu posso fazer para sair, né, dessa situação ou para tentar resolver de alguma forma essa situação, né? Deixa eu ver aqui, que a Patrícia está falando. Quando meu namorado não está comigo, eu fico depressiva. Ou seja, o dia todo, porque ele trabalha. Daí quando chega perto do horário dele chegar, eu fico muito ansiosa. Patrícia, você está trazendo alguns sintomas de um ciúmes patológico, né? Tem que tomar cuidado com isso. Importante, não sei se você voltou a fazer terapia, né? Levar isso para terapia, olhar para isso, cuidar de si, porque não é normal, né? É muito bom estar com um parceiro, ter um namorado ou uma namorada, mas a gente deve estar por prazer, por gostar e não por uma necessidade. Quando uma relação se torna uma necessidade para mim, é sinal que alguma coisa não está legal. É sinal de que eu preciso rever algumas coisas e mudar o rumo dessa relação. Porque é uma dependência emocional e nada, assim, como a dependência química é ruim, a dependência emocional também é ruim. Então, tem que se cuidar, né? Então, vamos lá. Se eu sou vítima de um ciumento patológico, o que eu posso fazer? Primeiro lugar, assim, se eu não depois dessa minha live vai ser mais fácil identificar o ciumento doentio, né? Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer, então, é avaliar o grau de ciúmes do meu parceiro ou da minha parceira, né? Para que eu esteja ciente e que eu tome cuidado verificando se eu estou numa relação perigosa ou não, porque, como eu disse, o ciumento pior dos 3 níveis, ele é perigoso, ele pode se tornar agressivo e com isso eu estou correndo risco, né? Estou tendo uma ameaça à minha integridade física e moral. Então, primeiro de tudo, eu tenho que avaliar em que nível está esse meu parceiro ou minha parceira, né? Fazendo essa avaliação, aí eu tomo as providências que eu acho que deve, sendo saudável para mim e para o meu relacionamento, né? Porque eu citei a questão da Patrícia, mas é muito comum, né? Uma relação com alguém tendo ciúmes patológicos se torna uma relação abusiva. Então se torna uma relação que não é legal. E muitas vezes está implícito aí uma dependência emocional. E diante de uma dependência emocional fica mais difícil eu romper essa relação, né? Então tem mais esse agravante ainda. Então tá, tem um namorado ou uma namorada ciumenta doida, né? Ciumenta patológica.
O que eu tenho que fazer? É não me intimidar e tentar lutar lutar pela saúde desse relacionamento. Entender que eu tenho o direito, mesmo namorando ou casada, mesmo estando numa relação amorosa, ter a minha individualidade, ter a minha liberdade, que isso não tem nada a ver com traição, não tem nada a ver com abandono. Simplesmente eu tenho o direito de fazer as minhas coisas e sozinha, muitas vezes, né? Não é todo lugar que cabe o meu parceiro ou a minha parceira. Quando você permite, então é o quê? É dar limite para esse parceiro ciumento. Porque quando eu permito, quando eu sou permissivo com algum comportamento de ciúmes extremo, eu estou permitindo que esse meu parceiro me controle. Né? E aí eu não vou estar ajudando a resolver a situação. Na verdade, eu vou estar piorando isso, que eu vou estar falando o quê para o meu parceiro? Não, você está certinho, né? Você, naquele exemplo que eu falei da roupa, né? Se eu saio com mulher, saio com uma saia curta, na visão dele, né? Se eu estou me sentindo bem com aquela roupa, eu tenho que sair com aquela roupa, né? Não posso voltar e o meu parceiro pega e fala, né? Olha, essa saia tá curta. Se eu vou lá e troco, eu vou estar dando razão para ele, vou estar reforçando positivamente esse comportamento e aí esse comportamento vai se manter, né? A gente sabe que reforço positivo mantém o comportamento. Então, nós temos que tentar combater esses comportamentos ciumentos. Não se intimidar, porque se a gente se intimida, esses comportamentos se mantêm e só piora a situação. Se eu tenho medo, se eu avalio que eu estou correndo risco, é mais um motivo para eu tentar sair dessa relação. Né? O que eu estou fazendo numa relação na qual eu tenho medo, que eu não posso me expressar, que eu não posso falar, que eu não posso sair com a roupa que eu quero. Né? Se eu tenho essa dependência emocional, se eu tenho esses ciúmes, eu tenho que procurar ajuda, né? Seja profissional, e o ideal é a ajuda profissional, seja de conversar com alguém para uma orientação, eu tenho que procurar ajuda para eu tentar sair desse relacionamento. Além disso, né, eu tenho que trabalhar minha autoestima, minha autoconfiança e minha segurança, para que eu me fortaleça e tente mudar esse relacionamento para melhor, ou seja, dando limite nesse parceiro ou parceira, falando o que eu não quero, o que eu gosto, o que eu não gosto, ou se eu percebo que eu não vou conseguir mudar essa situação, que não é possível mudar, eu tenho que me fortalecer, trabalhando, como eu disse, a autoestima, a autoconfiança, a minha segurança, para sair dessa relação, porque eu corro risco, se não físico ou de vida, um risco emocional, né? De repente eu me transformo, esse relacionamento que eu tô, se um dia eu consigo terminar, mas eu vou ficar tão traumatizada ou traumatizado que no meu próximo relacionamento eu estrago tudo, né? Que é uma das causas que eu trouxe para vocês, né? Do passado atrapalhando o presente. Eu sofro tanto num relacionamento que no outro eu me torno ciumento para não e faço a outra pessoa sofrer. Uma outra questão que eu tenho que trazer para o relacionamento é o diálogo, né? O segredo de qualquer relacionamento, um dos segredos é a comunicação. A boa comunicação, é o diálogo. Eu conseguir falar para o meu parceiro que aquele comportamento dele tá me deixando chateada, né? Que eu tenho o direito da minha liberdade, que eu posso sair, que eu não vou estar traindo, que eu não vou estar abandonando, isso não significa que eu não o ame. Então é importante eu ter essa liberdade de conseguir conversar com o meu parceiro. Se eu não tenho, mais um fator perigoso, né? Mais um item aí que você tem que repensar essa relação. E aí, se eu me descubro, de repente como todo mundo falou lá na enquete, né? A maioria se acha ciumento. Então, como que eu posso melhorar esse meu ciúmes? Primeiro de tudo, é eu reconhecer que eu sou ciumento. Primeiro de tudo, eu tenho que saber, ter consciência de que eu tenho ciúmes, né? Que eu sou um ciumento. E aí, a partir daí, com essa consciência, eu vou começar a trabalhar essas minhas emoções. Eu vou começar a tentar entender o que está acontecendo, o que passa dentro de mim, o que me provoca os ciúmes, se tem lógica, se não tem, o que eu posso fazer com isso. Ou seja, eu me conhecendo, trabalhando minhas emoções, eu promovo um autoconhecimento e aí eu sei aonde eu posso, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Vocês sabem que autoconhecimento eu coloco como sinônimo de psicoterapia, né? É claro que existem outras formas de se autoconhecer, mas através de uma ajuda profissional, você consegue ver muito mais coisas de um jeito muito mais amplo e a melhora é muito mais rápida, né? As mudanças acontecem de uma forma muito mais rápida.
E também, além de trabalhar as emoções na psicoterapia, ou tentar individualmente, trabalhar essa minha autoestima, né? Porque uma das causas dos ciúmes é a falta de autoestima, é a insegurança e a falta de autoconfiança. Então eu vou trabalhar a minha autoestima. Sobre autoestima, já fiz 2 lives, então vocês são craques, né? Já sabe como é que o que você deve fazer para trabalhar sua autoestima. Se não, procura lá nos meus destaques que está salvo lá como melhorar a autoestima, né? Uma outra coisa que ajuda a melhorar os ciúmes é o diálogo entre o casal, né? Eu consegui, como eu falei, conversar com o meu parceiro. Eu tenho que quebrar isso, porque muitas vezes a gente acha que o outro tem obrigação de adivinhar o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. E não é que nem tem obrigação, ele nem consegue, né? Então, através do diálogo, eu falo para o meu parceiro como é que eu estou me sentindo, como é que eu estou, como é que eu estou me sentindo diante daquela situação, o que eu acho que poderia ser feito, né? Então eu tenho que ser claro e demonstrar o que me deixa desconfortável ou confortável em uma situação X, né? Abrir o caminho para que essa pessoa com quem você está se relacionando possa falar também das coisas que lhe desagradam. Então é uma troca. Eu vou falar sobre o que me incomoda e o que eu gosto e também vou ouvir, afinal, é um diálogo, né? E a chave do diálogo é essa, eu falo, mas eu também ouço. Então eu vou ouvir do meu parceiro ou da minha parceira o que o incomoda, o que desagrada, certo? Tá acabando a live, hein, gente? Não vi nenhuma pergunta ainda, não vi nenhum comentário. Frases finais agora, hein? Quando o ciúmes chega a ser destrutivo e prejudica a vida a dois, a ponto de refletir também na individualidade de cada um, é hora de buscar ajuda de um psicólogo. A psicoterapia, seja ela individual ou na forma de terapia de casal, pode mostrar caminhos que antes eram desconhecidos. Esse acompanhamento psicológico pode dar uma nova perspectiva para o relacionamento e sua também, né? Com a ajuda do especialista, do psicólogo, você vai conseguir identificar o que está por trás desse sentimento de ciúmes, né? O que tem por trás disso, como é que ele surgiu, e você vai desenvolver habilidades para lidar com ele e até superar, né? Você vai compreender não só os ciúmes, um monte de outras emoções. A presença de um profissional também é importante, porque muitas vezes o ciúme pode ter motivos reais e não só emocionais. Ou seja, às vezes pode realmente existir uma traição, uma indiferença ou uma omissão do parceiro. Porque aqui o tempo todo eu falei eu disse nas entrelinhas que o ciumento tanto o ciumento patológico, ele está imaginando as coisas, né? E muitas vezes o profissional vai ajudá-lo a ver que realmente ele está sendo abandonado, que realmente ele está sendo negligenciado, que aquela relação não está fazendo bem para ele, que até a ponto dele ver que ele está sendo traído. Então, um profissional pode ajudá-lo nisso, né? Resumindo, o que eu sempre digo, psicoterapia ajuda e muito, ajuda você a se perceber, a perceber suas emoções, e isso ajuda muito a lidar com o outro, certo? Bom, deixa eu ver que horas são, acho que já está na hora de eu terminar, né? Já foram os nossos minutinhos aqui. Vou ficar mais uns 2 minutinhos aí para ver quem quer perguntar alguma coisa, se quer esclarecer alguma coisa que eu tenha falado e não tenha compreendido. Mas era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado da palestra, tô achando, né? Dessa live, de que tenha esclarecido algumas coisas para vocês. Se ficou alguma dúvida, não der tempo de perguntar agora, manda no meu direct, manda no meu WhatsApp, vem conversar comigo. Como esse tema trouxe muito rebuliço aí no meu perfil, provavelmente eu vou falar dele novamente, provavelmente abordando outras coisas, né? Porque assim como a autoestima é um tema muito importante, né, é legal a gente voltar nele. É minha última live de 2019, então eu desejo para todo mundo